Bom dia, molecada, mais um dia de vlog do Botex chegando. Esse é o nosso vlog do Botex 003 e hoje é dia de fazer talvez o caminho mais longo. Eu não sei se é mais longe ir lá para Zona Sul ou ir para Santos, mas a gente vai lá pro Morumbi tentar mostrar para vocês um pouquinho mais da rivalidade, não, porque já virou paternidade entre Corinthians e São Paulo e Corinthians, nosso último vlog dessa série, conhecendo os estádios dos rivais. Só que hoje tem um agravante, velho. Vem cá. Tá chovendo pra urso, não urso, urso. Eu espero que isso não atrapalhe o nosso caminho. Bora pegar o Uber e partiu pro nosso salão de festas, vulgo Morumbi. Bora. Aquele momento que o elevador não chega, o Uber já tá lá embaixo. E esse negócio não vem, velho. Bom, enquanto ele não vem, você já pode correr aqui no subscribe do canal, se inscreve no canal, já deixa seu joinha, manda seu comentário de qual majestoso é o mais inesquecível pra você. Eu tenho certeza que vai aparecer um monte, porque tem surra pra caramba, né, velho? Vem, elevador, vem, velho, vem, nada, velho. E o cara deve estar pistola lá embaixo. Quando tá chovendo muito, velho. Você é louco, brother. Tá chovendo pra porra, mano. Daí aparece aqui no aplicativo do Waze que vai demorar 1h10 pra chegar, velho. Daí os caras querem falar que aqui é longe. Velho. Enfim, vamos que vamos. Vamos ver quanto tempo vai demorar essa brincadeira. Vamos chegar lá às 11h30 da manhã, o tour começa meio-dia. E simbora, velho. Simbora que tem viagem pra caramba. Chegamos aqui a tempo, molecada, e a primeira coisa que aconteceu foi encontrar os malaios que fizeram o tour comigo lá na Corinthians. Daqui a pouco vai começar o tour, eu não sei se o tour aqui é guiado, não sei se o tour aqui é no esquema daquele do Santos, mas daqui a pouco começa, a gente vai tentar mostrar para vocês um pouquinho mais. Vamos ver se a gente encontrar alguma história legal no Majestoso. Olha só, o estádio é grande, desse jeito. Com todo esse ânimo, a gente vai percorrer dentro do estádio. Vamos começar de novo. Pessoal, bom dia. Bom dia. Sejam bem-vindos ao estádio Cícero Pompeu de Toledo, o nome oficial do estádio. Meu nome é Fernando, eu vou ser o guia de vocês. Sejam bem-vindos a conhecer aqui o estádio. Hoje, o dia chuvoso tem um detalhe. Está chovendo no momento. Se por um acaso parar a chuva no momento de ir até o campo, a gente consegue até lá. Debaixo de chuva fica ruim, não tem como a gente ir lá. Tudo bem? Só preciso passar uma informação. Estou vendo gente com celular, com máquina fotográfica. Vou deixar claro a partir de agora, tá? Se estiverem com máquina fotográfica ou celular, não pode sair daqui sem tirar fotos, tá? Fica à vontade, compartilhem, não tem problema, eu ajudo também se precisar. Primeira parte da visita, vamos conhecer a parte histórica de São Paulo, que é o memorial. Depois a área de desembarque, zona mista, sala de imprensa, local de aquecimento, os vestiários, túnel e campo. Tem alguém que é a primeira vez aqui? Ok. Todos são de São Paulo mesmo ou não? São de onde? Manaus. Ok. São Bernardo, Campinas. Tá. Gente, olha só. Peço, por favor, que me acompanhem. Vamos conhecer a parte histórica de São Paulo. Para quem não conhece, é a primeira vez aqui, eu nunca venho nesse local. Aqui é uma área comercial. Nessa área comercial, nós temos um restaurante de comida árabe, restaurante de comida japonesa, tem uma lanchonete, um pub, buffet infantil, uma academia. No passado, esta área, semelhante a um Maracanã, eles denominavam de geral. Então o torcedor comprava ingresso aqui e assistia o jogo aqui, ó. Tinha toda a vista dessa forma. Só que, obviamente, em termos de conforto, era muito complicado. O cara assistia de pé. Obviamente que de pé era possível um número ainda maior de torcedores. Recorde de público no Morumbi foram 162.943 pessoas. Quase 100 mil pessoas a mais. Nenhuma manifestação, nenhuma.
Fazer o quê? Vamos lá. Então vamos tentar melhorar isso aí. Ó. Recorde público no Morumbi, 162.943 pessoas. Caramba! Foi então, mas vamos lá. Oi? Eu lembro mesmo 85, perfeitamente. Por que reduziu? O Estatuto do Torcedor exige todo aquele que compra ingresso tem que ter um assento numerado e identificado. Então São Paulo foi obrigado a colocar as cadeiras, não só aqui, mas também nas arquibancadas, sistema também de saída de público e segurança, além da construção de lojas, camarotes, porque antigamente era totalmente aberto, então era possível um número maior. Só que como vocês ainda estão desanimados, está chovendo, uma tristeza danada, vamos fazer o seguinte: recorde público no Morumbi, 162.943. Dou uma camisa autografada. Beleza? Nem quando não terminei, não, desespero. Só se me falar o jogo que deu, se falar o jogo, eu dou uma camisa autografada. Recorde público, uma chance cada um, não vale postar na internet. Recorde público no Morumbi, 162.943. Dou uma camisa autografada. Quem falar primeiro é? Quem? Não. Corinthians e Ponte Preta foi em 1977, 2-1 para Ponte Preta. Ninguém me avisou, que maldade. 2-1 para Ponte Preta, mesmo assim o Corinthians foi campeão, deu 138 mil pagantes e 146 mil pessoas. Foi não. Recorde público no Morumbi, 162.943. Imagina que não vai ter bingo no boteco aqui dentro. Sim, além desse congresso religioso de testemunhas de Jeová, tivemos aqui cerca de 150 mil pessoas também, a visita do Papa, João Paulo II, o primeiro Papa que veio no Brasil, tá? Estava um dia muito frio aqui no Morumbi, por volta de 150 mil pessoas. Oficialmente, é Corinthians e Ponte Preta em 77, sim, tá? Tem um jogo que foi muito polêmico que a gente teve em 92, a primeira Libertadores que o São Paulo ganha contra o New Old Boys. Aconteceu o seguinte: nós estávamos aqui, a casa estava lotada, e uma multidão de mais de 40 mil pessoas ali fora, querendo assistir a partida, e não tinha mais ingressos. Aconteceu que tem que falar, invadiram o estádio. O desespero para assistir o jogo, invadiram o estádio. Como houve uma invasão, foi impossível aferir a quantidade de pessoas que adentraram aqui no estádio, tá bom? Gente, eu vou pedir a vocês, tomem cuidado ao atravessar a rua aqui, tá? Tem um trânsito. Olha só quem apareceu aqui, gente. Nossa, bem molhado, tadinho. Olha se a gente acha outro Coringão aqui, gente. Como é que tem? Então, ele está ficando pra trás. Pronto. Vamos correr. Achei outro importante aqui. Na sala de troféus do São Paulo, a primeira informação visual que nós temos são fotos de jogadores do São Paulo que foram campeões pela Copa do Mundo. Todas as Copas do Mundo que o Brasil venceu, tinha alguém do São Paulo ajudando a seleção. À minha direita, o São Paulo deixou algumas flâmulas, principalmente em jogos internacionais, ainda há cultura da troca de flâmula. Cada capitão de equipe, uma medida de fair play, vai até o meio do campo e faz a entrega da flâmula. Então a gente vai encontrar aqui do Barcelona, River Plate, Real Madrid, Milan, Liverpool, algumas importantes, tá? Que o São Paulo deixou. Por que não tem todas? A quantidade é muito grande. Isso onde nós estamos são as conquistas em futebol. A parte superior, outros esportes, vôlei, basquete, atletismo, boxe, natação. É muito normal também os clubes terem outras atividades, outros esportes patrocínio, tá? Então, futebol é o primeiro isso. As conquistas mais importantes do São Paulo são logo aqui na frente, tá? E aí tem 3 mundiais e também Libertadores da América e campeonatos nacionais. Tem um detalhe que vale a pena falar. São Paulo foi campeão mundial em 92 e 93. Está num único troféu aqui. O que acontece é que quem elaborava, organizava o campeonato mundial na época era a Toyota. A FIFA pensou o seguinte: pera um pouquinho, eu sou a entidade máxima do futebol. Estão organizando o campeonato mundial e isso dá um recurso considerável. Vocês conhecem a FIFA. Então o que acontece? A FIFA falou: não, eu tenho que organizar esse campeonato mundial. E aí passa a organizar e aí permanece a Toyota como patrocinador. Então o Mundial de 92 e 93 está num único troféu porque o São Paulo foi bicampeão. A Toyota premiava o campeão com um troféu deles, do patrocinador. Do patrocinador é esse aqui,
92, 93. Do Mundial, esse daqui direto. E de 2005, 1-0 em cima do Liverpool, esse daqui. Libertadores da América, nós temos aqui. Campeonatos nacionais, 77, 86, 91, 2006, 7 e 8. Vou dar um tempo a vocês, para que circulem livremente, para conhecer, tá bom? Então, essas equipes grandiosas, São Paulo, principalmente na década de 90, era muito comum as equipes fazerem excursões internacionais, uma forma de preparação, tá, para a próxima temporada e também afinar um pouquinho os jogadores. Um detalhe, nós temos aqui o certificado do Rogério Ceni, quando ele passou a ser o maior goleiro artilheiro, quebrando o recorde do Chilavert. Para quem não sabe, antes do Rogério Ceni, o goleiro que tinha feito mais gols era o Chilavert, um goleiro paraguaio. Vocês verem, molecada, o tour dos caras também é bem histórico, também é bem focado em da história do clube, em ídolos, em coisas que o torcedor dos caras pouco fica sabendo. Acho bacana essa valorização, principalmente porque você tem rivais que entendem a história de seus times. Isso é legal. Eu espero que mais clubes façam essa revisão histórica de tudo que aconteceu na passagem do clube. São Paulo Futebol Clube é um clube novo. Se você pensar que Flamengo, Internacional, Corinthians, Palmeiras, Santos, são clubes que já passaram de 100 anos, o São Paulo é mais novo, tem 89 anos. O São Paulo foi fundado dia 25 de janeiro. 25 de janeiro é o que mesmo? Aniversário da cidade de São Paulo. Então, no aniversário da cidade, em 1930, surge o São Paulo. Foi assim que surgiu. No ano seguinte foi campeão paulista, a primeira vez em 31, e 5 anos depois aconteceu uma briga interna. Os dirigentes brigaram, não chegaram a um acordo e resolveram fechar o clube. O clube foi fechado por alguns meses, até que ele foi refundado. A refundação aconteceu no dia 16 de dezembro de 35, mas o aniversário é computado dia 25 de janeiro de 30. Esse é o surgimento do São Paulo, tá bom? Eu vou falar um pouquinho mais referente à fundação e à refundação, mas uma sugestão para a gente ganhar tempo. Eu vou conversando com vocês e a gente vai circulando, tá? Eu presumo que essa parte aqui seja a entrada do ônibus, correto? É muito normal confundir, é muito normal. Todo mundo fala assim, Fernando, por aqui que chegam os ônibus, tanto o time do São Paulo quanto o visitante em dias de jogos, se assemelha. Mas a entrada das delegações é no portão 1, a gente vai conhecer, tá? É a próxima etapa. Aqui é uma área de acesso não só ao clube, tá? Mas também o estádio, o portão 17. Vou dizer, além do estádio, em anexo ao clube, com piscinas, quadras, restaurantes, no associado do São Paulo, tem toda uma infraestrutura para isso. Tá? Bandeiras, comemorando, fazendo a recepção, e aí os ônibus chegam. O ônibus do time adversário para aqui, eu deixei meu carro, os caras não gravaram ainda. Bom, time adversário, ônibus para aqui do São Paulo nesse local. O percurso que as duas delegações fazem na atualidade é por aqui. Desde 2017, o São Paulo fez uma transformação. O estádio antigo. Tá? Devido a isso, constantemente o São Paulo vai fazendo modificações para que ele permaneça atualizado. No passado, o São Paulo entrava por lá e o time adversário, uma outra porta. Volto a dizer, na atualidade, as duas delegações passam aqui e a câmera do São Paulo TV fica filmando a chegada das delegações. Peço, por favor, me acompanhe. Vamos lá, por favor. A história do clube é retratada pelas imagens, desde a primeira imagem ali que nós temos de Arthur Friedenreich, já falei dele, passando aqui por Leônidas da Silva, e tem uma coisa curiosa, tá? Consegue enxergar aqui, ó, essa foto, todo mundo, vou até pedir para chegar um pouquinho mais para cá. Essa foto é importante, é justamente... Oi? Inauguração? Inauguração. Inauguração do estádio foi no dia 2 de outubro de 1960. O que acontece? O São Paulo começou a construir em 53. Em 52 lançou, vamos construir, mas a construção propriamente dita foi em 53. Chegou em 60, acabou o dinheiro. Não tinha mais. Pessoal, o que a gente faz? Só tem 40% do estádio pronto. Olhar no estádio e falar, pô, pera um pouquinho, com 40% da arquibancada é possível fazer sim uma partida. Façamos. Então foi feito. Primeiro jogo aqui no Morumbi foi São Paulo 1, Sporting de Portugal 0. Quem fez o gol, todo mundo conhece, eu vou falar o nome dele. Foi o Arnaldo Pofo Garcia. Conhece, né? Nunca ouvi falar. Conhece ou não? Eu sei. Ele conhece, mas eu vou saber por quê. E vamos que vamos, né, Carol? Dá um oi. Bora. Bora.
tem a foto do primeiro. Marca Jesus. Tá? Vou dar não. Temos a informação visual da Copa América. Os responsáveis da Copa América, o pessoal da Comebol, ainda eles não retiraram, né? Mas já deveriam. Qual o assunto da Copa América aqui? São Paulo. Saltar que desde 2017 foi modificado. São Paulo não teve custo. Quem bancou essa modificação foi a Brahma em troca de publicidade. Há um problema que está sendo revisto. Pelo menos a legislação estadual não permite consumo de bebida alcoólica em dias de jogos. Mas a Brahma se antecipou e já criou cerveja sem. É ruim pra caramba, mas vai fazer o quê? Ela não sabe o seu. Então libera a breja, libera a breja. Mas tudo bem, então o que acontece? A Brahma fez uma modificação aqui nesse local, em troca da publicidade, um acordo que fez com o São Paulo. E também na sala de imprensa. No passado existia uma sala bem pequena para o time adversário, de São Paulo também era pequenininha, então achou por bem fazer uma renovação. Está aberto ali, Jonathan, por favor? Fernando, aqui ficam atletas. Não. Torcedores. Os atletas passam aqui. Aqui são jornalistas. O Jornalistas. está sentado comendo aqui um x-salada. O Candu estava comercializando esse terreno. Só que tinha dificuldade em vender. Por quê? Até a década de 50, a cidade de São Paulo era delimitada praticamente pelos rios, Pinheiros, Tietê e tudo mais. Do outro lado do rio não existia nada. Era esse o conceito. Aqui fica muito longe do centro da cidade, então tinha essa ideia, ok? Então, além de ser do outro lado do rio, essa região acumula muita água, era muito brejo. Tem um córrego que passa aqui debaixo do estádio, é o córrego Antonico, a gente precisou até canalizar. Mas vamos lá. Então eles estavam com dificuldades também de venda desse terreno, desse loteamento. E o São Paulo pleiteava. Pleiteou junto à prefeitura, quando o Canindé foi solicitado junto pelo governo do estado e a prefeitura, porque eles queriam fazer a marginal lá. Então o São Paulo falou o seguinte: então vocês ficam com esse terreno e me dá um outro. Qual é o terreno? Ibirapuera. A prefeitura não aceitou. Então o São Paulo acabou vendendo, quitando algumas dívidas. O estádio praticamente foi construído pela doação do torcedor. Falar isso hoje, você vai falar, o estádio tinha acabado de passar por uma transformação nos vestiários. Foram construídos novos vestiários, tanto do São Paulo quanto do visitante. E tem um detalhe: o túnel de acesso também. Uma semana antes de fazer a inauguração, praticamente, veio uma chuva, acabou com tudo. O São Paulo teve que reconstruir. Foi muito difícil essa situação, mas a gente reconstruiu. A gente vai conhecer primeiro os vestiários do time adversário. Não diferem muito do São Paulo, não. Em termos de formato, de medição, praticamente a mesma coisa. Perfeitamente. Aqui os vestiários do time adversário, volto a dizer, em termos de formato, não difere do São Paulo, então praticamente o mesmo formato. Tá? Claro que no vestiário do São Paulo há informações visuais do clube, okay? Para que a gente deixe em branco, para que o time possa fazer a publicidade da forma que lhes aprouver. Os vestiários e também os banheiros ali. Uma pergunta. Os vestiários eles foram informados para a Copa América ou eles foram informados um pouquinho antes? Na verdade, porque eu vim fazer um tour uma vez e também já vi jogos aqui e pude entrar no vestiário do visitante. Era muito diferente. Era muito diferente. Muito. E muita gente criticava isso, né? Muita gente falava assim: mas eu fui no estádio não, fui porque não sei o que era diferente, inferior. Eu falei, Só que se você não validar, principalmente o historiador aqui, ele vai saber, a questão cultural. A cultura fala que hoje a cultura é permitido jogos com duas torcidas, pelo menos. E por que não? Porque a nossa cultura ainda não chega a um nível a ter uma convivência saudável para a gente se suportar, pelo menos, e se respeitar. Então a cultura da época se colocava na questão de uma forma diferente. Pensava assim: para o nosso vamos armar olhos, para o outro largado. Então muitos torcedores também vinham aqui e falavam: vou colocar taxinha no banco de reserva do time adversário e tudo mais. E é bem comum. Lamentavelmente, aí é uma opinião minha, só minha. Eu acho que a gente tem que fazer a aproximação por alguns fatores. Digamos, somos amigos, eu nem sei que time que você torce, ok? Aí falou: eu vou no jogo e você também. E eu nem estou sabendo que você vai no jogo. Aí, de repente, no meio da torcida ainda, eu estou lá gritando sei lá o quê, vejo algum objeto e lá.
e esse objeto vai cair justamente na tua vista. Eu acabei de cegar a minha grande amiga, simplesmente porque a camisa dela é verde e a minha é vermelha. Não faz sentido algum. Então a gente percebe que quanto mais eles estão deixando separados, mais quando eles se encontram é mais violento. Na minha opinião, eu acho. Então, mas aí tem vários fatores sociais aí, entra na sociologia, não só na história, a questão de frustrações do torcedor como pessoa em si, uma série de coisas que eu acho que a gente tem que fomentar. Dias de jogos, gente, mais ou menos 4 horas antes da partida, do CT da Barra Funda sai uma van trazendo os uniformes. Uniforme de todo elenco. 4 horas antes, para a van em cima, desce por um elevador, todo o uniforme do São Paulo é colocado ali nos vestiários que a gente já vai conhecer. Cada jogador recebe o uniforme do primeiro tempo, o uniforme do segundo tempo, o uniforme reserva e de aquecimento. O volume é muito grande, por isso o elevador para facilitar a vida do roupeiro. Tá? Os jogadores do São Paulo no passado, o time do São Paulo, entrava em campo por um outro túnel, não que a gente vai conhecer. Aqui existe o túnel do time do São Paulo, era por aqui. E o time adversário do outro lado. Do São Paulo, tá? Olha só, quem quiser sentar ali, tudo aproveitem que... Quem quiser sentar aqui, ó, pegar com o logo de São Paulo, tirar foto, fica à vontade, tá? Ali nós temos os vestiários, mictórios, chuveiros, tem jacuzzi também. Volto a dizer, esse espaço é idêntico ao que nós temos do time adversário. O que muda é a informação visual do clube. Tem muito mais títulos de história. Qualquer um que entra lá. Tem bastante coisa lá. Aqui, molecada, nós temos as banheiras de hidromassagem, que vocês também podem ver lá no Casa do Povo. E aqui nós temos a parte... A máquina de gelo mesmo, a máquina de gelo que nós temos lá. Tem gelo aqui também. E eles têm a parte de fisioterapia, também para a parte médica. Onde será que eles foram agora? Pronto, o Butezinho já se perdeu. O Butezinho perdeu o grupo achou. Como ele viu, é mais distante. Vocês não falam que Pessoal, olha só. Próxima partida aqui no Morumbi vai ser dia 13, São Paulo e Palmeiras, um clássico do futebol paulista e brasileiro, a gente pode falar. Como nós tivemos essa parada para a Copa América, e agora o São Paulo está retocando algumas áreas que foram modificadas. Okay? Tem um detalhe um pouco chato, mas eu vou propor a vocês. Não dá para ir no campo, porque está chovendo. O Jonas, o homem no tempo, aí falou que está chuva muito forte, não tem como ir lá. Nós faríamos o percurso normal, passando pelo túnel de acesso, subindo e indo até o escudo. Como está chovendo, realmente fica impossível. O meu convite, se quiser não faz. Tá? O que acontece? Seria bacana também que não faz parte do tour, como a gente já não vai até o campo, então a gente substitui aquela parte por uma área que a gente tem como ter acesso à parte superior, às arquibancadas. Quem quiser a gente pode fazer. Pode ser? Show! Não teve muito ânimo não, acho. Certamente não. Deduzo que tenha sido antes da reforma. É isso, não é? Então, mudou bastante. São Paulo fez uma entrada respeitando hoje as normas e as duas delegações devem estar juntas. O time adversário, o time do São Paulo e aquela entrada lá que eu acho meio estranha. Como é bom colocar uma música lá que é uma mistura de Michael Jackson com Jurassic Park, uma música que não vem nem cabeça. Eu gostava muito mais quando eu entrava com o hino do clube, mas hoje você tem que respeitar a questão da empresa. Fernando, posso fazer uma pergunta de quem é fã de rock? Parou de tocar o Hells Bells? Parou. Isso é uma pergunta bacana. Hells Bells. Por que Fernando tocava Hells Bells? Quando o São Paulo, o Rogério Ceni fez 6 jogos aqui no Morumbi, aconteceu o seguinte, uma coincidência. Quando o time do São Paulo foi entrar em campo, começou a tocar justamente a música do Hells Bells do AC/DC. E ela começa de uma forma diferente, que são sinos batendo, então é diferente. A torcida estava pulando, começa a bater o sino e tal. Mas de repente o time entrou. Houve uma afinidade muito grande com isso. Tá? Já em 2014 ou 15, aí houve uma solicitação na gestão do presidente até então, para começar a fazer uma substituição. Como o time do São Paulo estava acostumado
a entrar com essa música do torcedor também, e era do ritmo de rock, convidou-se alguns roqueiros, André Kisses, o Rogers, quem mais? O Roger, alguns artistas de rock. E vocês chegaram a ter algum problema de direitos autorais com esse disco? Não, nunca teve, não que eu saiba, tá? E aí o que acontece? Eles pediram para fazer a versão que está tocando agora do hino do São Paulo de uma forma mais pesada, rock, lembrando do passado. E aí foi feito, inclusive foi o jogo São Paulo e Corinthians que aconteceu aqui, tá? Essa inauguração desse hino nesse formato. E a partir disso o São Paulo entrava em campo com o hino, só que dependendo da organizadora, se é Comebol, CONCACAF, Federação, cada um tem um formato. Então dependendo do que for, você tem um modelo, um formato que é padronizado e não mais agora com o hino do clube. Eu acho ruim, porque eu acho que seria bacana formalizar. Por um outro lado, você padronizando assim, unifica um pouco mais e acaba com tanta rivalidade. Na minha opinião, mas obviamente eu vou gostar de entrar com o hino aqui. Molecada, a gente não vai entrar bem no campo ali, porque tá chovendo para um caralho, velho. Tá chovendo muito, então tá até perigoso. Mas a gente vai pra parte da torcida, né? Parte da arquibancada, aquela parte numerada, a gente vai contar um pouquinho de história de torcida aqui, Caio. Vamos ver se tem alguma história legal de majestoso, de arquibancada que os caras vão contar aqui pra nós. Vamos ver o que vai aparecer por ali. Meu irmão, nós estamos muito na roça com essa chuva aqui depois do túnel, velho. Pegar o Uber ali na chuva vai ser bom, velho. Eu achei que ia melhorar aqui para ir para as bancadas, mas chuva. Gente, tem uma informação aqui interessante. O pessoal fala, Paulo Fernando, mas esse estádio não é coberto. Eu falei, é coberto? Como não? Você tá louco? Eu tô vendo não é coberto. Bom, então, eu vou levá-los até o piso intermediário. E nós temos também o primeiro piso. Em termos de quantidade de cadeiras cobertas, o Morumbi é o segundo maior estádio particular em número de cadeiras cobertas. Só pede para o estádio do Atlético Paranaense. Você tem o primeiro piso e também tem o segundo, que são áreas cobertas. galerinha, olha só que barato isso. Esse modelo que vocês veem de concreto aparente dos estádios antigos é uma escola arquitetônica chamada Brutalismo. Não sei se encaixa em escolas arquitetônicas, mas o nome dessa prática aí aparente se chama Brutalismo. Então vai lá e pesquisa Brutalismo e você vai ver que as grandes arenas, as antigas, aonde o Coringão jogava, passavam todas por essa técnica, a maioria delas. Olha só, molecada, aqui também tem o bar do meu amigo Léo Rizzo e Jack Daniels. Show de bola. Lembrando que no ar nós também da estão bem, gente. Molecada, aqui a gente encerra o nosso vlog. Agora é hora de ir pra esfirraria, hora de comer um pouquinho aqui também no Morumbi. Me perdi, mas já tô achando. Então já deixa sua inscrição, já lá, clica no subscribe, clica no joinha, para e comenta aqui embaixo qual é o majestoso, inesquecível que você tem guardado no peito, guardado no coração. Me conta, já tá indo pro próximo vlog, vai ter mais vlogs nas próximas semanas. Nosso muito obrigado, vai Corinthians sempre, tchau!